Salve Racers, sejam bem-vindos novamente ao Box 29, eu sou o Luan e hoje nós vamos falar de nacionalidade dos pilotos. Será que aumentou a nacionalidade, a quantidade de países no grid da Fórmula 1? Será que diminuiu? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, então já aproveita, se inscreve no nosso canal e fica comigo até o final desse vídeo. Muito bem, Racers, então esse ano eu já adianto para vocês, em 2025 teremos 13 países representados no grid da Fórmula 1 e eu fiz um levantamento bem curioso para saber se era mais ou menos quantidade do que em 2024 e olha só a surpresa que vocês vão ter. Em 2024, se nós contarmos que tivemos o Sargent saindo e entrando o Colapinto, um americano e entrando um argentino, nós teríamos 15 bandeirinhas diferentes, né? Um americano, um argentino, mas eles ocuparam o mesmo lugar, então tivemos 14 nacionalidades. Esse ano nós teremos 13. Então olha só o que eu separei para vocês aqui com a minha colinha. Nós tivemos México, Dinamarca, Austrália, China, Estados Unidos e Argentina saindo do grid. Aqui é aquele caso de Estados Unidos já sendo substituído no próprio ano, né, na própria temporada. Então, México, Dinamarca, Austrália, China, Estados Unidos e Argentina saíram. Entraram Itália, Brasil, Austrália, Nova Zelândia e França. Então, algumas nacionalidades ampliaram e outras sumiram. É o caso da Dinamarca e do México. E a Austrália agora tem dois. Tinha dois também, mas saiu um e entrou outro. E o Lawson, lembrem bem, o Lawson não é australiano, ele é neozelandês. Então ele substituiu um australiano foi substituído um australiano por um neozelandês. Então é bem interessante também esse ponto. E é claro, a França volta agora a ser um dos das maiores bandeiras do grid, né? Com o Ocon, com o Gasly e com o Hadjar, sendo 3 pilotos franceses. A Alemanha e o Brasil, que em outrora eram as bandeiras que mais tinham pilotos, estão minguando aos poucos. A Alemanha, por exemplo, só tem o Hulk, por incrível que pareça. E o Brasil volta ao grid com, né, o nosso Butterfly, o Bortoleto. E olha só, mais curiosidades para vocês que estão chegando agora, né, ingressando nesse mundo da Fórmula 1, e para os mais antigos também vão recordar. O Felipe Massa, ele não foi o último brasileiro a entrar no grid não, né? Ele se aposentou em 2016, depois ele pediu novamente a aposentadoria em 2017, ele ficou aquele um ano, né, por causa das movimentações de Rosberg, de Bottas, Mercedes e Williams. Então, definitivamente o Felipe Massa se aposentou em 2017, mas em 2020, depois daquele acidente, né, trágico, bem preocupante, eu diria assim, do Grosjean, né, tivemos o Pietro Fittipaldi fazendo 2 corridas pela Haas em 2020. Então, tecnicamente, estamos há 5 anos sem um piloto no grid da Fórmula 1 e sem um piloto no grid da Fórmula 1 há 8 anos de forma regular. Com a aposentadoria do Massa em 2017, com o ingresso do Pietro por 2 corridas em 2020 e agora temos o Bortoleto em 2025 fazendo o grid de forma regular. Tivemos outros pilotos de teste, temos por enquanto o Drugo, né? Mas o Drugo não chegou a correr. O Alonso e o Stroll, eles conseguiram se recuperar e correram a meia luz, digamos assim, né? Tanto aqueles problemas que o Stroll teve, quanto os acidentes que o Alonso teve também, aquele problema estomacal também que o Alonso teve no ano passado, eles conseguiram se recuperar e não deu para vermos o Drugo correndo pela Aston Martin, pelo time esmeraldino. Então, se vocês quiserem fazer as contas, depois de 8 anos temos um piloto regular no grid da Fórmula 1, depois de 5 anos temos a participação de um piloto novamente correndo na Fórmula 1. Bom, então para fechar o nosso vídeo, olha só, a Inglaterra hoje possui 4 pilotos no grid de Fórmula 1. Depois nós temos a França com 3 e, por incrível que pareça, nós temos a Austrália com 2. Então pelo Reino Unido nós temos o Hamilton, né, o mais velho do grid dos britânicos. Depois nós temos o George, o Lando e o Birman entrando nessa corrida. Depois nós temos os franceses, Gasly, Ocon e Hadjar, e depois nós temos os australianos, Piastri e Durham. E aí depois os outros países, temos o tailandês, temos o brasileiro, temos o alemão,
temos o japonês, não temos mais o chinês, então esse é o grid homogêneo da Fórmula 1. Faltou algum país que você sente falta dos tempos antigos que deveria estar nesse grid atual em 2025? Quem não deveria mais estar nesse grid? Qual é o país que deveria já ter saído há bastante tempo? Escreve nos comentários aqui, tá certo? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Obrigado pela atenção de todos vocês. Aproveite e se inscreve no nosso canal e até a próxima.